Muito bem, está chegando a hora, vamos começar agora o nosso penúltimo bloco desse Raio-X e FMG ano de 2024, com a questão na sua tela de número 10. Vamos lá. Ela diz o seguinte, texto 1, rapaz comum. Tá? Aí você tem aí, é uma letra de música. O texto 2 é um texto do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. E a pergunta foi, ao explorarem a temática da morte, a letra de música dos Racionais MCs e o romance de Machado de Assis se assemelham por... Aí você está vendo que não se trata de uma questão cujas alternativas sejam fragmentos. Então, se elas são fragmentos, você vai ter que ler os textos, né, querendo ou não. Põe na tela o texto 1, que é a letra de música, leia e depois você aperte o play. Bom, se você leu o texto 1, é hora de você colocar na tela o texto 2, pausar e fazer a sua leitura, já comparando. Vai lá. Agora sim, vamos lá. Ao explorarem a temática da morte. Então, quer dizer, você está vendo aí que o tema dos dois é a morte. A ideia dos Racionais e a ideia de Machado de Assis. Então, nós estamos querendo a questão de assemelharem. Qual é a semelhança no enfoque da morte? Pause, resolva, acredito que você vai acertar. Vai lá. Muito bem. Olha a letra A. Eles se assemelham por comemorarem as vidas dos falecidos. Então, quando eu falo de comemorar a vida dos falecidos, eu estou olhando o enfoque positivo para a morte nos dois casos. Olha a letra B. Destacarem no velório a presença massiva dos parentes dos mortos. Eu tenho que ler. Eu não sei, eu até acredito que ter muita gente presente no velório de alguém significa que esse alguém teve uma presença positiva, favorável, enfim. Olha a letra C. Narrarem os acontecimentos pelas perspectivas da pessoa morta. Aí já é uma coisa que não é muito comum. Pessoa morta? Como é que eu vou narrar se eu já morri? E a letra D, na tela, relembrarem a morte de pessoas falecidas há muito tempo. Então, aí a letra D está considerando que eles falam não da própria morte, mas da morte de pessoas, né, que já faleceram. Aí é o seguinte, quando a gente lê um livro, quando a gente lê um texto, ou quando a gente ouve alguma coisa, não estou falando agora na hora de prova, não. Estou falando na sua vida do dia a dia. O ano que vem você está lá estudando no IF, se Deus quiser. Então você vai continuar tendo aula de português, você vai continuar tendo livros indicados para você ler. Aí depois você vai um dia talvez fazer o Enem. E aí no Enem você vai ter uma prova de linguagens que vai ter mais questões, como essa que você está enfrentando aqui agora. Então aprenda. Eu não sei o que significa tal palavra. E a partir do momento que eu não sei o que significa tal palavra, né, eu tenho que procurar saber. E isso aqui foi imprescindível para essa questão. Olhem na tela para mim. Olha o texto 2. Lá no finalzinho, ele foi tirado de um livro chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não sei se você sabe o que significa póstumo. Um livro de memórias, memória é lembrança. É aquele livro que eu escrevo levantando as lembranças daquilo que aconteceu, daquilo que foi, daquilo que eu vivi, enfim. Agora, o que é uma homenagem póstuma? Você sabe? Pós é que vem depois. Pós-graduação. A gente faz uma faculdade, aí ele faz um curso depois. Então, quando eu falo de memórias póstumas, significa aquilo que é feito depois de morto. Uma homenagem póstuma é uma homenagem que se coloca depois que a pessoa morreu. Então, um livro de memórias póstumas é um livro que se escreve depois que a pessoa morreu. Se você sabia disso, vamos lá na tela, você acertaria essa questão, mesmo sem ter lido o texto. Eles vão narrar
os acontecimentos pela perspectiva da pessoa morta. Quando eu li a questão, eu falei, isso aqui não é uma coisa muito comum. Mas põe na tela aí o texto 1. Põe lá. No texto 1, fala assim, me acompanham até a sepultura. Vejo um tumulto no caixão. E alguém segura. Quer dizer, se ele está falando que me acompanham até a sepultura, significa dizer o quê? Eu já morri. Então eu estou escrevendo do ponto de vista de alguém que já morreu. Olha o texto 2 aí na tela. Dito isso, expirei às 2h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Expirei significa morri. Então o cara está contando o texto depois que ele morreu. Lá na última linha, um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Dia de finados, já ouviu falar desse feriado? 2 de novembro? É dia dos mortos. Então, a palavra póstumas, a palavra finado, a palavra sepultura, tem a ver com o que era a resposta da questão, que era a questão da pessoa morta. Então, a questão 10 é a letra C. Vamos agora para a questão 11 na sua tela. Olha lá. Temos aí um texto, modos de vida indígena podem salvar o planeta. Olha aí a temática típica do IFMG. É a questão do racismo, é a questão do sem terra, é a questão do indígena, é a questão do LGBT, é a questão do morador das comunidades, é a questão dos excluídos da sociedade. É isso. Em algum momento você vai encontrar questões sobre isso que é a linha. E já te falei, cuidado com as ideias pré-concebidas que você tem. Cuidado com o que você acha que é legal porque você gosta e o que não é legal porque você não gosta. Cuidado. Bom, depois a pergunta é, na tela. A principal estratégia argumentativa presente nessa postagem do perfil Ministério dos Povos Indígenas é... Então, claro que aí não é uma questão, de novo, que tenha nas opções fragmentos do texto, então você vai ter que ler o texto. Põe na tela e leia esse texto aí. Vai lá. Bom, se você leu, tente fazer agora a questão para você tentar acertar. Vai lá. Muito bem. A letra A, vamos lá na tela, diz assim. Acusação contra o desmatamento e a mineração como consequência da ocupação ilegal de terras indígenas. Poderia ser. Porque quando eu falo que desmatar, minerar e invadir de maneira ilegal o que é do índio, é tornar o índio como vítima. Isso é um argumento que quando a pessoa tem que escrever sobre os povos originários, sobre os indígenas, ele aparece. Então, tecnicamente, eu não vou tirar a letra A. Olha a letra B. Contestação do conhecimento ancestral dos índios, ao enfatizar o caráter antiquado desses saberes. Aí não. Olha só. O que é contestar? É ir contra. Contestação do conhecimento ancestral. Os nossos ancestrais são os nossos parentes de gerações anteriores. Nunca uma prova de seleção, de qualquer lugar que você for fazer, nunca uma prova de Enem, nunca uma prova de concurso público, vai tratar essa visão dos excluídos, ou dos que sofrem preconceitos, ou dos que são considerados à margem da sociedade, que é tema constante do IF. Você nunca pode dizer que é verdade uma coisa que desmereça isso aí. Se tiver uma questão falando sobre o movimento sem terra, eu não concordo, esquece. Mas você não pode validar como correta uma afirmativa que os coloque como bandidos. Você não pode validar como correta uma alternativa que fale que a ideologia de gênero é ruim. Você vai pelo lado do que você tem de valores e o mundo hoje está um pouco diferente. Então, eu não posso colocar que o conhecimento ancestral, na tela, tem um caráter antiquado. Ora, eu construí as verdades de hoje em dia em cima do que antes as pessoas fizeram. A letra B não é. Olha a letra C na tela.
Demonstração numérica da eficiência dos modos de vida indígenas ao preservar as áreas de vegetação. Olha, se eu estou falando sobre eficiência dos indígenas em preservar a área de vegetação, eu estou vendo o indígena pelo viés positivo. E já te falei, toda essa classe de pessoas excluídas, tudo que se falar bem deles é o que geralmente é a resposta certa. Essa é a melhor até agora. Olha a letra D. Criação de espaços de decisão política que defendam a segurança das terras dos povos indígenas. Também é legal. Então, a letra A, vamos voltar, ela fala sobre acusação contra o desmatamento, né? Acusação da ocupação ilegal. Ok? Isso é bom? É bom, porque eu estou protegendo o índio. Então, isso aqui é proteção ao indígena. Então, isso é legal. A letra B, já te falei porque está errado. A letra D, criação de espaços que defendem a segurança, também é proteção dos indígenas. Ok? É positivo? É positivo. Poderia ser? Poderia. A letra C, eficiência dos modos de vida que preservam. Aqui é a autodefesa dos indígenas. Aqui eles estão sendo vistos como povos que são agentes. São eles que preservam as áreas de vegetação. São eles que têm modo de vida eficiente. Ele não está dependendo de ninguém para fazer por eles. Na letra A, é alguém que vai defendê-los. Na letra B, é alguém que vai defendê-los. Mas na letra C, eles próprios vão se defender. Olha o título do texto. Modos de vida indígena pode salvar o planeta. Então, eles são o agente do processo. Por isso, a resposta é a letra C. Eu não sei se você está preparado para esse tipo de maturidade para fazer questão. Não acho que está, não. É normal se você errou isso aí. Uma questão como essa é uma questão facilmente encontrada no Enem. Então, quer dizer, essa seleção ao seu ensino médio, ela tem um nível igual à seleção que vai ser para o seu ensino superior. Então, por isso que você tem que aprender estratégias. Você não foi acostumado a isso ao longo da sua vida estudantil. Mas se você tivesse sido acostumado, você saberia se sair de situações como essa. Então, letra C é a resposta. Agora, a questão 12, a última deste bloco. Vamos na tela. Leia a postagem a seguir. Frases de crianças. Tem aí uma. E a pergunta é: o humor produzido no texto é gerado a partir de qual efeito de sentido em relação à palavra vitamina? Então, o que você vai fazer? Ler o texto. Essa é uma questão de linguagem. Essa não é de tema social, nem sociológico, nem político. Essa é uma questão típica de prova de língua portuguesa. Põe na tela, pause e leia. Leu? Fácil, né? Agora veja se você sabe o que são essas figuras de linguagem que estão aí na questão. Pause e tente resolver. Bom, então, figuras de linguagem é um conteúdo ligado à produção de texto literário ou de texto que não é informativo, e você precisa saber. Vamos lá na tela? Olha lá. Eu estava tomando sol na varanda e chamei a Júlia. Júlia, vem tomar sol com a tia. Tomar sol na área dos olhos nos dá vitamina. Ela deitou-se ao meu lado e já com os olhos fechados comentou: a minha eu quero de banana. Você entendeu onde está o humor? Vamos lá na tela? Porque, na verdade, você, quando vê a palavra humor, você pensa em algo que é engraçado. Fulano é humorista, ele conta piada. Mas muitas vezes, aliás, a maioria das vezes de prova, você fala assim: gente, que humor, não achei graça nenhuma. Você não tem que achar graça. Quando se falar de humor, pode ser engraçado? Pode. Mas também, algumas vezes, não estou nem dizendo que é o caso aqui,
pode ser alguma coisa ligada à crítica, pode ser alguma coisa ligada à ironia, pode ser alguma coisa ligada à quebra de expectativa. Por que uma pessoa acha graça numa piada? Porque a piada vai sendo contada, você vai acompanhando o raciocínio, você acha que vai terminar de um jeito, de repente a coisa muda totalmente o esperado. Isso é humor. Então, sempre que você olhar humor, seja numa tirinha, cai muita questão de tirinha associada ao humor, seja numa tirinha ou numa peça, então está no fim do texto. Ou é, como acabei de dizer, no fim do texto, ou é, se for uma tirinha, no último quadrinho. Eu acho que quem fez essa questão, pensando que alguns de vocês pudessem se lembrar que o humor pode ser ironia, alguns de vocês podem ter marcado lá na tela a letra D, que não é a resposta. Por que não? Se você voltar ao texto, está no final. A minha eu quero de banana. A minha o quê? Vitamina. Não é isso? Você já tomou vitamina de abacate? Já? Já tomou vitamina de banana com aveia? Já tomou vitamina que tem como base açaí? Você está falando da vitamina, a bebida energética. E quando ela falou assim, o sol tem vitamina, é a vitamina de bebê? Não, né? Aí a menina, criança, falou assim, o sol tem vitamina? A minha eu quero de banana. Claro que o sol não dá vitamina de banana. Então, o humor está no fato, letra A, não de comparar a vitamina do sol com a vitamina de banana, porque para ter comparação, tem que ter o elemento como, tem que ter o elemento tal qual, ok? O que é polissemia? Poli significa muito. O que é uma cultura que é politeísta? Tem muitos deuses. A cultura cristã, ela tem Deus, um Deus. A cultura pagã, que é da mitologia, ela tem o Deus do amor, o Deus da sabedoria, a deusa da caça, a deusa da juventude. Então, é uma cultura politeísta. Tá? Polivalente. Fulano de tal é um cara polivalente, ele faz um monte de coisa. Beltrano é poliglota, ele fala muitas línguas. Então, polissemia, vamos anotar, é quando uma determinada palavra ela é explorada nos seus vários sentidos. Então, você pode pensar em cabeça, parte do corpo, como a ponta, falange do seu dedo, pode ser a cabeça do seu dedo. Como o líder de uma revolução pode ser o cabeça do movimento. Como a ponta do alfinete pode ser a cabeça do alfinete. Então, cabeça tem vários sentidos. Quando a tia fala, o sol tem vitamina, e ela fala assim, eu quero uma vitamina de banana, ela está pensando, o texto está trabalhando com os dois sentidos de vitamina. Por isso que você acertou só se você sabia o que era polissemia. A metáfora é como a comparação. Eu não estou comparando a vitamina do sol com a vitamina de banana. Eu não estou ironizando a vitamina do sol. A menina não fez isso por ironia, ela fez isso por inocência. Porque ela não sabia, né, que vitamina. A vitamina que ela conhece, né, daquilo que ela vive, é a vitamina de banana. Então, essa é uma questão de linguagem que muita gente não acertou porque não se lembrava ou nunca ouviu falar o que era polissemia. Tá bom? Então, assim terminamos o nosso penúltimo bloco. O último bloco nós faremos as 3 últimas questões da prova. Até lá.